Os irmãos encaram a palavra com realidade, né? Quem não for criança não entra no reino, né? Criança de verdade, amém, amadinhos? Quer chocolate ou não? Então você tem que ficar quietinho, quietinha. Tá aqui o chocolate. Segura aqui, Bruno, põe aqui. Depois você vai procurar a Bárbara e ela vai entregar o chocolate para vocês. Eu sei que as crianças não estão conversando, agora são os adultos, amém? Então faça silêncio, por favor. Abra a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Hoje, irmãos, nós não teremos uma palavra longa, no máximo 1h30, mas é rapidinho, 10 minutos. Primeira Timóteo 5, 8. Quantos abriram, diga amém. Repete comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para ouvir a sua palavra, que a sua palavra seja a vida no meu espírito, em nome de Jesus. Hoje, irmãos, nós fomos esse final de semana lá no sítio da família do Fábio e da Camila, não é? E o Paulo, durante acho que uns 2 finais de semana, ele queria fazer um evento com a sua rede, ou discipulado, não sei. E toda vez barrava na nossa agenda da igreja, do presbitério. E ele falou: Carlão, assim não dá, ué. Eu falei assim, aí eu pensei comigo, a melhor forma de dar certo é ir todo mundo aí. Aí o Fábio também, coincidentemente, falou assim: Carlão, o dia que precisar levar os líderes, tranquilo, porque caberia só os líderes. E aí nós unimos e falamos: agora não tem como barrar a agenda, né? E aí nós levamos os líderes, então foi a célula do Paulo, né? E os líderes de célula, e foi uma grande bênção, amém? Foi ou não foi, líderes? Nós tivemos um tempo, né, de comunhão e foi uma grande bênção. Então eu creio que você, na próxima que nós faremos como igreja, né, geral, aí tem que ser num outro lugar maior, e você estará conosco, vai ser uma grande bênção. Amém? Mas nós decidimos nesse momento fazer com a liderança, para nós honrarmos também esses irmãos preciosos que, ano após ano, têm edificado a casa de Deus na testa, né? Se expondo às quartas-feiras, todos os domingos, não é? E as reuniões fora dessas datas, aos discipulados. Então, nós honramos esses irmãos de todo o nosso coração, porque o líder de célula, ele é a peça principal da igreja em célula. Então, o líder de célula, ele é a essência da visão. Por isso que nós valorizamos esses irmãos, porque o que nós temos de comum aqui na nossa igreja é que todos nós somos líderes de célula. Por exemplo, eu lidero uma célula do presbitério. Cada discipulador lidera uma célula que são os líderes de célula. E os líderes de célula lideram a célula que são os membros. Então, pastor Calixto, pastor Wilson lidera a célula dele. O meu líder de célula é o pastor Calixto. Então, nós fizemos uma comunhão entre líderes de célula. Aleluia! E foi uma grande bênção. Olha o que diz a palavra de Deus, em 1 Timóteo 5, 8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior que Eita! Ai! Aqui o apóstolo Paulo, ele traz alguns conselhos. E aí ele vai falando várias coisas, né? Para a igreja. Porque Timóteo, ele era um presbítero da igreja. E aí antes ele fala para honrar as viúvas, as mulheres idosas.
Mas aqui ele também traz o conselho de que o crente, ele precisa ter cuidado, mas ter cuidado especialmente aqueles que são da sua família, da sua casa. Sabe, meus irmãos, aqui ele está tratando no âmbito familiar. Então ele está enfatizando isso quando fala da família. E nós decidimos fazer uma festa que trata desse tema, não é? A festa da família. Eu, particularmente, tinha dado o tema Festa da Amizade. Eu falei no presbitério, irmãos, a festa da amizade. Aí eu vi que os irmãos não se empolgaram, sabe? Eu falei, o que os irmãos acham? Legal, Carlão. Eu falei, mas fala aí. Aí o Henrique falou, Carlão, põe a festa da família. Aí os irmãos, é festa da família. Eu falei, entendi. Aí colocamos a festa da família. Mas que tem a ver também que a família, né, é um lugar onde deve fluir a amizade. Amém, meus irmãos? Eu venci, aleluia. Justiça própria. Sai em nome de Jesus. É a festa da família. E, veja, o que o diabo, voltando, se você quer saber aonde Deus está se movendo, você precisa saber onde o diabo está agindo. Então, veja, o que o diabo tem trabalhado muito na nossa era? Para destruir o quê? Então, se o diabo está trabalhando para destruir a família, é porque Deus, ele tem um grande propósito, então ele está abençoando cada dia mais as famílias. Mas o diabo, ele tem o objetivo de destruir, entre aspas, o propósito de Deus. Porque o diabo, ele não cria nada. Olha para o teu irmão e diga assim, o diabo, ele não cria nada. A única coisa que o diabo faz, ele pega aquilo que já foi criado e ele pirateia. Mas ele não cria nada, ele não tem a criatividade, porque ele não é a imagem e semelhança de Deus. Só Deus é criador. Portanto, nós somos a imagem e semelhança de Deus, também somos criadores, amém? Mas veja, o diabo ele pega um princípio, não é? E a Bíblia define o que é família. A nossa Constituição, baseada na Bíblia, também define o que é família. Mas lá fora, as pessoas estão trazendo uma abrangência, né, do que pode ou o que é família. E pasme, isso está chegando até nos quadrantes do Estado. A pergunta é, o Estado existe por causa da família ou a família existe por causa do Estado? Quem veio primeiro, a família ou o Estado? A família. Então, veja, a família, ela está acima do Estado. Quem está entendendo? Mas o Estado agora está dizendo o seguinte, eu vim depois e eu não tenho nada a ver, eu sou maior que vocês, e o que passou, e a história pelo qual eu existo, isso não existe, e eu estou definindo então o que é família. Então o Estado está dando um chute naquilo que está estabelecido na palavra de Deus, e também dentro da sociologia, que como formou o Estado, para dizer o que é família. Mas sabe, meus irmãos, nós estamos falando que é a festa da família, para declarar que a família é o que está estabelecido na palavra de Deus. E, meu irmão, trazendo um princípio espiritual, eu quero te perguntar, como está a sua família? E eu quero abranger não somente a sua família, né? Pai, esposa e filhos. Como estão os seus parentes, seus familiares? Você tem cuidado da sua família? Aí você fala assim, Carlão, na verdade eu não estou tendo tempo. Alguns dizem assim, Carlão, eu não tenho tempo porque a igreja, ela não deixa eu ter tempo. Mas como assim a igreja? Que horas que você, de fato, está fazendo um serviço, entre aspas, pela igreja, em nome da igreja? Quanto tempo você trabalha no secular e quanto tempo você trabalha para a igreja? Quanto tempo você passa na frente da televisão e quanto tempo efetivamente você passa discipulando? Se você for honesto com você vai perceber que o problema não é a igreja. O problema chama-se prioridade. Repete comigo, prioridade.
Alguns jovenzinhos às vezes falam assim: Carlão, eu estou tendo pouco tempo com a minha família. Ou, às vezes, ele deixa de fazer alguma coisa e vai sair com a família. Aí a pergunta é, tudo bem, é importante que você saia com a sua família, desfrute. Mas a pergunta é, como tem sido o seu tempo de qualidade com a sua família? Você fica no WhatsApp ou você senta e olha no olho e conversa e se expressa e ouve o seu familiar, que isso fala da sua mãe, do seu avô, seja quem for. Então, esses dias, teve um compromisso para eu estar como pastor. E sabe o que eu fiz, meus irmãos? Eu chutei a agenda. E não fui. Mas eu não era o principal, mas eu tinha que estar. E aí, certamente, meu líder me ligou. Falou: Carlão, por que você não estava lá? Porque eu fiquei com a minha mãe. Os irmãos sabem que o meu irmão foi para os Estados Unidos, e você sabe que a minha mãe agora está carente. Então, eu decidi ficar com ela, porque depois da tarde eu tinha atendimento, e à noite eu tinha que fazer alguma coisa pela igreja, tinha que pregar em um lugar. Então, o fato, meus irmãos, que eu não estou aqui te incentivando a você agora usar esse argumento e falar assim: está vendo? Eu tenho que ficar com a família. Não, fica com a família. Aí daqui a pouco todo argumento agora com o líder disser, falar: não, eu tenho que ficar com a minha família. Seja honesto com você mesmo. Mas o que eu estou falando, meus irmãos, que se você não tem cuidado com a sua família, você tem negado a fé. Por que você tem negado a fé? Porque você está rasgando o que a Bíblia diz, os princípios da palavra de Deus. A pergunta é: por que Deus te plantou nessa família que você está? E geralmente acontece algo muito maravilhoso. Deus, ele faz uma promessa: aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tu e o quê? E a sua casa. Isso abrange a nossa família. E em toda família tem um crente. Tem ou não tem, meus irmãos? Tem um crente. O pastor Calixto, por exemplo, falando dele, ele é da família Hasse. Essa família Hasse, ela é muito conhecida em Goiânia, muito conhecida. Famílias de milionários. E os melhores hospitais de Goiânia são hospitais Hasse. E aí, uma tia dele resolveu escrever uma história, da família Hasse. E, por incrível que pareça, um bisavô do pastor Calixto era crente. O único crente da família. E depois de algumas gerações, quem é que nasce? O pastor Calixto, e hoje ele é um crente. Então veja, certamente o pastor Calixto é fruto da oração do seu avô. Então hoje eu estou aqui porque eu sou fruto da oração do meu bisavô. Então tem uma cidade lá do Paraná que minha avó, antes de morrer, ela foi lá visitar, e ela chegou lá no prédio da igreja, e tem uma placa, inaugural, com os nomes dos fundadores, e aí está o nome do meu avô lá, e o pastor jovenzinho falou: olha, está aqui há muitos anos, mas eu nem sei quem são essas pessoas. E minha avó contou a história de todo mundo. E tem uma foto do meu avô lançando a pedra principal do prédio lá, Então veja, eu sou fruto de quem, meus irmãos? Do meu avô, do meu bisavô, que é o pai da minha avó. E detalhe, meus irmãos, todos os meus tios, que são os irmãos da minha avó, todos foram salvos. Olha, eram 7 irmãos, 6 já faleceram, Tenho uma tia, glória a Deus, ela está segurando o golpe. Estou querendo até colocar, de repente, o nome da minha filha, próxima filha ou filho, se for filha, Luísa, com a minha tia, que eu amo demais. Então veja, todos foram salvos. Às vezes o sujeito chegou até a desviar, mas, irmão, na hora H, o sujeito não morria antes de arrepender dos seus pecados e depois ir para a glória. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: por que eu estou falando isso? Porque a sua oração, a sua intercessão, ela tem um grande poder no reino do Espírito. Eu quero profetizar: nenhum dos seus familiares irão para o inferno. Você está me ouvindo? Porque é promessa de Deus. Meu pai, por exemplo, que eu tenho testemunhado aqui para os irmãos, foram 17 anos de oração, 17 anos.
E hoje eu tenho o prazer do meu pai me ligar, como me ligou a semana passada, ele anota as perguntas e faz várias perguntas bíblicas para mim. Olha isso daqui. O que significa propiciação no Antigo Testamento? Eu tenho que explicar para ele o que é propiciação. E aí, ele está terminando o CTL agora. Eu falei, pai, agora você tem que ir para outro nível. Ele falou, qual que é o nível? Eu falei, você tem que fazer seminário. Aí você vai aprender assim, o que é propiciação, assim, muito amplo. Ele falou, estou dentro. Então ele vai fazer a matrícula agora em janeiro do seminário. Ele vai sair de lá de Itaquera e vai fazer aqui na Zona Sul, aqui na Vila Mariana. Glória a Deus. Sabe como que ele faz o CTL? De terça-feira, ele acorda, ele é muito metódico, né? E eu não sou assim. Ele acorda às 5 da manhã, aí ele lê a apostila umas 2 vezes, a matéria que ele vai ter, 2 vezes. Aí depois ele almoça, a esposa dele deixa o almoço pronto, que ela trabalha ainda, que ele é aposentado, e aí ele almoça, aí ele fala assim, ninguém é de ferro, ele dorme da meio-dia às 2 em ponto. E aí ele lê de novo umas 2 vezes, e 5 para as 19 horas, ele está lá no prédio de Itaquera. Aí ele fica no carro, das 5 para 7 às 19 horas. 19 horas ele sai do carro, entra na sala e dá só uma lidinha, né? Só para... Aí depois ele começa a perguntar as dúvidas que ele tem. Todo mundo gosta dele. Então, quer dizer, ele tem 70 anos, 60 e poucos anos de espiritismo na mente dele. Cada dia mais ele está sendo liberto pela palavra. E agora, por que eu estou falando isso? Pelo poder da oração, meu irmão. Ele não era alguém que... Ele não deixava falar de Jesus para ele de modo algum. E ele, por ser filho, quando eu falava de Jesus, ele era completamente ignorante comigo. Ignorante. Então eu não podia falar de Jesus para ele. Ele era ignorante porque ele misturava um monte de coisa e ele queria sobressair, né? Dizendo que conhecia mais a Bíblia do que eu, porque ele lia a Bíblia. Aí ele misturou, segundo o Evangelho e Espiritismo de Allan Kardec, e o trem ficou uma salada e difícil de explicar. E aí eu não queria discutir com ele, falar, tá vendo? Eu entendo, eu sei o que eu estou falando. Mas o Senhor quebrantou ele, e hoje ele está com o Senhor. E eu quero falar para você, o seu marido, que você está às vezes sofrendo, a sua esposa, sabe, Deus vai alcançá-los. Seu pai, sua mãe, sabe, não tem limites. A questão é, você precisa ter cuidado com essas pessoas. E o maior cuidado não é você largar as coisas de Deus para estar junto com eles, ainda que isso seja importante. Não estou tirando essa importância. Mas o maior cuidado é você orar por ele. É você testemunhar. É você estar com ele nas datas importantes. Sabe, é você estar conectados com eles em espírito. Quero fazer uma pergunta. Você é conectado com a sua família em espírito? Pergunte para o seu irmão, diga, se você é conectado em espírito. Que é isso, Carlão? Que palavra é essa, conectado em espírito? Algumas vezes, olha para cá, o apóstolo Paulo, ele não poderia estar naquela cidade. Alô? Mas ele falava assim, eu estarei aí com vocês em espírito. Repete comigo, em espírito. Carlão, então existe isso? O espírito sai do corpo e vai até lá? Não é isso não, olha para cá, não é isso não. Ele está dizendo que a mente dele, a intercessão dele, o coração dele, a expectativa dele, está com os irmãos. O desejo dele é tão forte de estar com os irmãos, que ele está em espírito. E qual é a vantagem disso, meus irmãos? Que quando você está conectado em espírito, você recebe impressões. Repete comigo, impressões. Quantas vezes eu tive impressões no meu espírito com a minha família? Primeira experiência que eu tive, eu tinha uns 15 anos, 16 anos. Eu estava trabalhando, e aí o Espírito Santo falou assim, liga para o seu avô agora. E aí eu liguei, rapidinho, liguei. Meu avô estava no telefone, o cara estava morrendo. E eu imediatamente fui na casa dele e internei ele. Se eu não levasse ele naquele momento, ele iria morrer.
conectado em espírito. Eu não precisava ligar para ele naquele momento, eu nem estava passando pela minha cabeça, simplesmente o Espírito Santo falou para mim, liga para ele. Às vezes, um dia eu estava em Goiânia, era seminarista em Goiânia, o Espírito falou, liga para o seu irmão. E eu liguei para ele tinha estado num lugar, que eu tinha orado por ele na madrugada, e depois eu liguei para ele, o Espírito Santo falou, então você liga agora. Eu liguei, um colega dele tinha sido assassinado. E ele estava naquele lugar. Conectado em espírito. Aí a terceira vez eu já falei assim, já fala o que está acontecendo aí, porque o Espírito está falando. Ele falou, está falando mesmo, que aconteceu isso. Conectado em espírito. Então, você precisa ter cuidado com os seus. Agora, nós somos homens e mulheres espirituais, amém? Dentro de você existe o Espírito Santo. Repete comigo, Espírito Santo. Então, veja, todo homem que Deus fez, e toda mulher, Deus lhe deu. Ele é um ser tripartido, ele tem um espírito, uma alma e um corpo. Repete comigo, espírito, alma e corpo. O seu espírito, uma vez que você aceitou Jesus, uma vez que você aceitou ele de todo o seu coração, então a Bíblia fala que acontece algo. O seu espírito humano, ele é unido com o Espírito de Deus. Na verdade, acontece algo mais poderoso. O Senhor nos dá um novo espírito. Repete comigo, um novo espírito. Então, esse novo espírito, ele é unido com o Espírito do Senhor. Por isso que é um novo espírito. Então, nós ficamos, como foi falado lá na conferência, pastor Naor, amalgamados. O pastor lá Luiz falou, amalgamados. Repete comigo, amalgamados. Então, por exemplo, amanhã eu vou experimentar um pouco como que chama? A massa, amálgama. Porque quebrou um negocinho aqui na minha boca, amanhã eu tenho que ir antes de Goiânia, tem que resolver esse negócio aí. Fala assim, põe como que é? Amálgama. Aqui. Está tudo resolvido, está marcado 2h da tarde, já estou preparando psicologicamente na unção. Vou sentar lá e pode ligar esse negócio aí. Xaracanta lá, basura. Oh, Deus. Mas glória a Deus, nós vamos vencer. Você vai interceder por mim? Amém. Eu vou falar, se você interceder, eu falo para nem aplicar anestesia. Não vou prometer isso não. Minha fé não chega a tanto. Então veja, o seu espírito, se você aceitou Jesus, você sabe que dia foi, ele se tornou um espírito com o Senhor. Agora eu te pergunto, o Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas? Sim ou não, meus irmãos? Então, meu irmão e minha irmã, se você tem o Espírito Santo dentro de você, unido ao seu espírito, então você sabe de todas as coisas também. Carlão, mas esse negócio aí é uma heresia. Não, o Espírito Santo está dentro de você, sim ou não? O seu espírito se tornou um com o Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não, jovens? Se tornou um. Então você tem que fazer o curso próximo semestre. Aí vocês vão entender mais esse negócio aí. Então veja, o seu espírito, ele sabe de todas as coisas. Porque o Espírito do Senhor e o seu espírito é uma coisa só. Por isso que nós falamos para você, irmão, ande no Espírito. Então se você precisa de uma direção, a direção já está dentro de você, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Amém? Quem pode dizer amém com mais fé? Amém. Pois bem, por isso que é possível você estar conectado com a sua família. Quantos estão entendendo? Conectado. Através da oração, da intercessão. Isso é extraordinário. E as funções do Espírito é intuição, é consciência, é comunhão. Então a intuição, ela fala de você responder ou determinar, ou ter uma ponderação de algo que não lhe foi dito, ou não tem provas externas. Simplesmente você sabe, porque o Espírito te revelou. Então, irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos, nesses dias, que nós vamos agora interceder pela nossa família, que nós possamos cuidar da nossa casa. Amém? Porque se não fazemos isso, nós somos piores do que os incrédulos. Pior do que incrédulo. Quem não cuida da família, esse foi um dos primeiros versículos que eu aprendi na minha vida cristã. Quem não cuida da sua família
é pior do que incrédulo. Tem negado a fé e é pior do que incrédulo. Sabe, a pior coisa é você ir para o céu e os seus familiares ficarem no inferno. Eu acredito que isso Deus vai tirar da nossa memória, né? Imagine o céu, Deus nos livre disso, em nome de Jesus, vai ficar sabendo que um familiar foi para o inferno. Mas o fato é que nós não podemos ter, ou poder experimentar esse gosto amargo de você não ver os seus familiares salvos. Mas quantos aqui querem ficar com a palavra de Deus? Eu fico com a palavra de Deus. Fico com a palavra de Deus. Mas, pastor, e o fulano que morreu? Ele está no inferno porque ele não conhecia Jesus. Nem eu conhecia Jesus. Eu vou te falar algo. Eu creio que o Senhor é bom, amém? E eu creio que Deus sabia que você iria converter. Quantos acreditam nisso? Então, meu irmão, na hora H alguma coisa aconteceu. É o que eu creio. Eu consigo enxergar só a bondade de Deus. De repente, o sujeito, antes do último suspiro, ele clamou, Jesus! E foi. Clamou, aceitou Jesus, foi salvo, aleluia. Ué. Se o Casagrande, quem conhece o Casagrande lá, o comentarista de futebol? Sem ninguém falar de Jesus para ele, os demônios vieram em direção a ele. E ele falou, o sangue de Jesus tem poder? E sem nunca ter lido a Bíblia? Irmãos, eu creio no poder de Deus, amém, meus irmãos? Então, tira qualquer peso da sua consciência a respeito disso. Confie na bondade de Deus, amém? Eu creio que todos os nossos familiares serão salvos em nome de Jesus. Eu tenho família lá do Rio de Janeiro que ainda só tem uma tia que foi salva. Mas é triste. Eu, honestamente, até saí do grupo da família, porque mandava uns vídeos lá, violento, né? E a minha esposa no grupo, e uns palavreados, eu saí do grupo. Mas o fato é que, assim, os mais próximos, ninguém ainda se converteu. E detalhe, quando manda a foto, é a foto do terreiro. Eita! Mas eu vou profetizar, vou profetizando, em nome de Jesus, Jesus vai entrar aí, amém, meus irmãos? Todos os dias eu oro, em nome de Jesus. Eu não caminho por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar pela nossa família. Vamos orar. O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios que a igreja é a família da fé. Nós somos uma família também, amém? Mas eu não quero falar sobre isso porque entre irmãos nós temos cuidado uns dos outros. Mas eu estou falando da sua família natural. Eu enfatizei hoje a família natural. Quero que você, se você veio com a sua esposa, com o seu esposo, não é? Eu quero que você dê as mãos. Não é? A Bárbara, se quiser subir aqui com o seu marido, dá as mãos, nós vamos orar pelos familiares. Você vai orar por eles nominalmente, né? Pega aí o seu filho, não deixa ele sentado não. Pega o seu filho, ora pelos seus familiares, ora por eles, em nome de Jesus. Você vai orar para que o Senhor guarde a sua família de acidentes, de câncer, dessas mentiras, dessas ideologias que têm impregnado a família. Ora para que haja o favor de Deus na sua família. Senhor, nós queremos orar, ó Deus, pelas nossas famílias. Senhor, nós queremos declarar, Espírito Santo, que a nossa família ela é blindada pelo sangue de Jesus. Da mesma forma que o sangue de Jesus, ele nos limpa, ele nos purifica, nos justifica. Senhor, ele também guarda a nossa família, guarda a nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar, Espírito Santo,
que a nossa descendência é abençoada, que a nossa descendência, ó Deus, será como o bom perfume de Cristo. Senhor, que irá, ó Deus, levar a sua fragrância onde for. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar, ó Deus, que as nossas famílias são famílias cheias de saúde, cheias de vigor, de inteligência, de disposição. São livres, ó Deus, de toda enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, como diz a sua palavra no Salmo 91, eu quero declarar, ó Deus, que praga nenhuma chegará à nossa casa. Senhor, que mal nenhum nos acontecerá. Senhor, que poderão 1000 cair ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ó Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor Todo-Poderoso guarda a nossa família, guarda a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que nós e a nossa casa iremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós profetizamos salvação, Senhor, sobre as pessoas que ainda não receberam o Senhor em sua vida. Senhor, nós declaramos que o Teu Espírito os convencerá a respeito da verdade, a respeito da justiça, do juízo. Senhor, nós queremos declarar, ó Deus, que toda cadeia na vida dessas pessoas, dos nossos familiares, são quebradas. Declaramos que no coração deles agora é gerada uma necessidade de conhecer o Senhor. Ó Deus, e nós, pelos olhos da fé, Senhor, nós já podemos visualizar os nossos familiares se rendendo ao Senhor. Ó Deus, tendo uma experiência sobrenatural. Senhor, podemos visualizar os nossos parentes e familiares se batizando. Oh, Jesus, sendo um testemunho onde eles forem. Senhor, nós queremos declarar, ó Deus, que os nossos filhos estudarão nos melhores lugares. Senhor, eles passarão nos vestibulares, eles serão bem-sucedidos, eles têm, ó Deus, o seu gênero guardado, eles foram criados homem e mulher, como diz a sua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, declaramos que a nossa família é o padrão da família segundo o Senhor. Em nome de Jesus, nossa casa é bendita, nossos familiares são benditos. Ó Deus, em nome de Jesus. Bendita será tua casa, benditos serão seus filhos. Ora pela salvação dos seus. Faça resoluções. Você ficar mais tempo com a sua casa, com a sua família. Oh, querido, declara que a tua família é a sede do avivamento. Amém. Os irmãos que vão servir a ceia, pode já se preparar aí, por favor. Esta noite nós vamos servir a ceia, mas não vamos nos reunir como célula, porque ainda não acabou a programação. Se você foi batizado nas águas, você pode participar da ceia. Do meu coração, te dou minha alma.
ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Senta no seu lugar, quando você receber, você pode ficar em pé. Querer se cumpra em mim, te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Querer se cumpra em mim, te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar,